Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Vanessa Stefaniak, eu sou médica e costumo gravar um pouquinho do meu dia a dia aqui para vocês. Aliás, eu costumava. Há 8 anos atrás, eu estava entrando na faculdade de medicina e comecei a gravar um pouquinho para vocês. Parei aí algumas vezes em trancos e barrancos e agora, depois de 2 anos de formada, eu resolvi voltar e dividir um pouquinho com vocês do que eu tô vivendo, do que eu tenho aprendido aí com esse tempo de formada. Então, eu já fiz um primeiro vídeo no canal, já tá lá, volta pra assistir. É uma atualização de como é que foram esses 2 primeiros anos de formada, que foram 2022 e 2023, tudo que eu vivi, com o que eu trabalhei, o que eu fiz também, algumas atualizações da vida pessoal. E hoje eu vim contar um pouquinho melhor, com detalhes, de como é que foi minha trajetória na porta do pronto-socorro. Vou contar alguns detalhes e algumas coisas específicas do pronto-socorro adulto, do SUS, do particular, de como é que as coisas são. Para você que é curioso, para você que é da área, matar um pouquinho das curiosidades. Então vamos lá. Como eu expliquei no outro vídeo, eu comecei trabalhando em pronto-socorro. Foram meus primeiros trabalhos. Inicialmente, meus primeiros plantões mesmo foram no AMA. Meus primeiros 5, 6 plantões foram no AMA, que é um atendimento médico ambulatorial do SUS. E lá eles funcionavam como se fosse um pronto-socorro de baixa complexidade. Era agregado com uma OBS integrado, né? Então, funcionava como se fosse uma porta aberta mesmo, mais de queixas pontuais. Não da OBS que você tenha consulta agendada, mas sim uma fila de espera. Você chega, pede a sua ficha e fica. Lá eu literalmente aprendi realmente o que era ser médica. Lá eu inicialmente fui com uma amiga, depois com outra, e a gente foi em dupla nos primeiros dias para aprender, para se situar. E aí depois a gente continuou indo sozinha, tinham outros colegas na porta, então isso é uma coisa muito importante, ter outros amigos e colegas ao redor, no mesmo serviço, em geral, de preferência, mais tempo de formados, para te dar amparo, para te dar suporte caso necessário. Então, nos primeiros plantões foram isso, sempre se certificando de que tinha mais gente lá, que tinha gente na retaguarda do pronto-socorro, tudo isso, para poder nos ajudar. E aí você chega no serviço, é muito importante você chegar um pouco antes, nos primeiros dias, né? Se apresentar, conhecer a disposição do local, conhecer a sala de emergência, porque em geral todos esses lugares têm uma salinha de emergência, onde se acontecer alguma emergência a gente pode atender ali, com carrinho de parada, com monitorização, tudo isso, que é onde, na pior das hipóteses, você vai precisar usar numa reanimação cardíaca, tudo isso. Você também tem que saber, principalmente quando se trata de SUS, questões de farmácia, o que tem de medicação, o que não tem, o que tem de exame ou não na unidade, como é feito. Por exemplo, nesse AMA, tinha algumas medicações, em geral IM ou EV, tinha alguns exames que eram feitos ali na hora, tipo teste rápido de Covid na época, raio-x de tórax, eletro. Os demais exames eram feitos e só saiu o resultado depois de 24 horas ou no final do dia. Então, isso vai mudar bastante o tipo de conduta que você vai tomar. Se você quer ou não ver o exame, se a coisa é mais urgente a ponto de você precisar encaminhar o paciente para um pronto-socorro, uma UPA, alguma coisa do gênero. Essa foi a minha experiência nos primeiros meses, 2 meses. Aí depois eu tive um tempo na OBS, que eu já contei um pouquinho mais no último vídeo, e depois eu sento para conversar como é que foi a minha experiência na OBS, que também foi delicada. E aí depois quando eu saí da OBS, eu voltei a trabalhar no PS também. E aí eu fui para alguns pronto-socorros de instituição privada, então particulares. E aí muda um pouquinho, porque os pacientes são um pouco mais demandantes no sentido de fazer questão de tais coisas. Então, são poucos os pacientes que conseguem entender que não tem a necessidade de um exame de urina para uma infecção de urina simples, por exemplo, sabe? Então, é difícil, é um pouco mais difícil de você conversar, manejar e também explicar, porque as expectativas são mais altas do que se comparado ao SUS. Mas mesmo assim, você vai tomando suas condutas, a mesma coisa de orientação. Por exemplo, esse lugar que eu trabalhei, que eu comecei a trabalhar no pronto-socorro particular, é um lugar que tinha vários outros médicos. Tinha o médico da observação, que servia como retaguarda da porta. Se desse um BO muito grande, um paciente muito grave, era para eles que eu ia me reportar e que eu ia pedir opinião, tirar dúvidas. E também lá que eles manejariam casos mais urgentes e graves.
E a mesma coisa, conhecendo o lugar, que eu tenho, que tipo de ficha que eu tenho que atender, isso você vai perguntando antes para os escalistas, né? Que tipo de ficha que eu tenho que atender, qual o nível de gravidade dos pacientes que eu vou precisar admitir, quais são as metas que o serviço espera que eu cumpra, tem outros funcionários, tem outros médicos, tem outras especialidades, porque aí quando se trata de particular, a gente já tá pensando que o ortopedista que vai tratar osso, um GO que vai tratar questões ginecológicas, o pediatra que vai tratar uma criança, e não mais só o clínico, que como no SUS, você acaba vendo um pouco de tudo, criança, idoso, jovem, alguma questão cirúrgica pequena, a questão ortopédica mais simples, tudo isso é você que vai manejar no SUS em geral, né? E aí, no particular, você já vai vendo mais essa demanda, um pouquinho mais específica. Depois desse, eu acabei passando em alguns, conhecendo alguns próximos da minha região. E aí, depois, eu acabei indo para um hospital onde eu trabalho até hoje, que é o hospital em que eu mais trabalho. Todos esses plantões que eu tô falando para vocês são plantões, são coberturas. Você entra num grupo, você manda mensagem para a pessoa que é o escalista ou para a empresa que gerencia os plantões naquele grupo, passa seus dados, você é aprovada no processo seletivo. Tem uns que é só mandar documento, fazer uma entrevista com um CEO da empresa ou qualquer coisa assim. Tem outros que tem que mandar currículo mais bonitinho, conversar, ir lá, se apresentar presencialmente, pessoalmente, antes de fato entrar na equipe. E aí depois você é colocado num grupo onde acontecem as trocas de plantão. Então tem uma escala fixa em geral, uma escala já fechada, e se a pessoa por um motivo X precisar passar o plantão dela, ela manda lá. Olha, eu tô passando plantão amanhã, quem quer? E aí, uma vez que você é autorizada, seu login já tá pronto, já tá tudo certo, a parte burocrática, você pode pegar esse plantão. E aí você assume o plantão e vai pegando. A princípio, quando a gente começa a trabalhar com isso, é assim. Pega um plantão aqui, uma cobertura ali, e aí os horários são mais ruins, são em cima da hora, então em geral você tem que ter bastante disponibilidade. Só que é assim que você consegue entrar num serviço. Nesse hospital onde eu trabalho hoje, foi assim. Eu fui me dispondo, ficando bem disponível para pegar várias coberturas, e aí o chefe, o escalista vai falando, poxa, essa pessoa tá ali me ajudando. Então ela é uma pessoa ponta firme, se rolar um fixo eu vou ver se ela quer. E aí você vai atrás, oi, tem algum fixo? E aí você vai conseguindo ter uma garantia ali de plantão. E a gente vai trabalhando assim. O pagamento disso pode ser em PJ, pessoa jurídica, ou como coparticipação na empresa, como pessoa física mesmo, e depende aí do lugar onde você tá, mas em geral é isso. Depois que você consegue um fixo, fica um pouquinho mais fácil, porque você tem a garantia de que se nada extraordinário acontecer, toda terça-feira você tem um plantão, ou toda quarta-feira, enfim. E aí você vai indo e pegando mais fixos, menos fixos, ajustando o horário. Depois que eu formei, por muito tempo eu acabei trabalhando muito à noite, porque justamente foi os primeiros plantões, coberturas e fixos que vagaram. Então eu fiz muita cobertura diurno, noturno, vagaram alguns plantões fixos noturno e eu trabalhei por meses à noite. E aí eu fiquei desbaratinada das ideias, porque embaralha toda a vida. E aí eu consegui trocando para diurno, mediante a vagão fixo. Então eu passo o meu noturno fixo, entrego, devolvo ao escalista e normalmente tem assim, você tem que devolver o escalista 30 dias antes, um mês antes, 2 meses antes. E aí depende do combinado. E aí eu devolvo e assumo outro. Olha, agora eu sou fixo de dia. E aí, surgiu mais um, vou ficar mais fixo. E aí você vai atualizando. Esse então foi minha trajetória na porta. E aí é a porta de pronto-socorro. Normalmente tem lugares que dividem entre porta verde, amarela e laranja. Então eles costumam deixar na porta verde pessoas que são recém-formadas, menos experientes, mais inseguras, ou pessoas até que tocam bem a porta, porque a verde é a maioria das fichas. Então, muita coisa rápida, muita coisa besta, às vezes, boba, uma gripe, uma dor de garganta, que é uma conduta muito rápida, é isso, tchau, sabe? Então, são queixas um pouquinho mais simples, que você tem ali a necessidade de ser um pouquinho mais direto, e então pessoas que manejam bem essas fichas são mais rápidas, mais ágeis, acabam ficando nas fichas verdes, ou realmente a parte da insegurança, e nas amarelas são pessoas que vão dar um pouquinho mais de atenção, que vão encarar uns casinhos um pouquinho mais complexos, que vão ter ali jogo de cintura para lidar também com familiares um pouquinho mais chatos, porque em geral se tratam de pessoas mais idosas, então os familiares também são mais demandantes, obviamente,
Mas enfim, tem essas divisões em alguns lugares, outros lugares não tem. Vai todo mundo e aí você tenta se virar, se não conseguir chama uma reta. Mas são coisas importantes quando se trata de procurar um lugar para trabalhar no pronto-socorro recém-formado. Então, tem ou não retaguarda, alguém na observação, na emergência, que vai poder te amparar ali, ou um chefe, se ele tá presencial ou à distância, ele pode discutir caso e orientar, ajudar em condutas mais delicadas, difíceis. Como que funciona a questão de transferência, se o lugar não tem complexidade para atender, você que transfere, quem que leva, quem que não leva. Lá do AME, na UBS, quando precisava, eu mesma levava. Nossa, então veio uma supra de ST, suspeita de infarto, ou um infarto no caso. Preciso levar para o hospital para tratar. Então você entra na ambulância com o paciente, vai e a gente leva para uma UPA, para um hospital mais próximo, referenciado do local. Ou quando o paciente não é muito grave, só precisa ir para ver um especialista. Ele pode ser encaminhado sozinho. Tem essas questões no SUS. Em hospital, depende do tamanho do hospital. Um dos lugares que eu trabalhei era só uma unidade avançada, não era de fato um hospital. Então, não tinha condutas muito específicas, não tinha lá. Só que tinha um médico específico para encaminhar esses pacientes para esses lugares. E tem hospitais que já são hospitais secundários, que vai ter tudo lá e não tem uma retaguarda dali não, é lá mesmo que vai ser tratado. Enfim, e quero conhecer o plantão. Então, pergunta a pessoas que já trabalharam lá, vê se seus amigos já trabalharam lá, o que eles têm de informação. Vai atrás do escalista, pergunta também, se informa, pergunta o tipo de ficha, a demanda do lugar, se é muito cheio ou muito vazio, porque isso pode dar uma pressão, assim, ruim no começo, mas isso vai acontecer, é meio que inevitável, assim. Eu me formei em plena pandemia, não só de Covid, mas quando teve uma epidemia aí de influenza junto com o Covid, então, assim, era absurdo os números de casos Covid e influenza que eu pegava, muito, 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 então, foi muito lotada essa época e foi traumático por isso também, nesse começo. Então, tentar entender qual é a meta, 4 por hora, 5 por hora, qual é o atendimento, porque tudo isso faz diferença. É sempre bom conhecer o sistema antes. Se é manual, é um pouco mais fácil porque não tem segredo, é só escrever. Agora, se é digital, se é no computador, qual é o nome do sistema, como é que funciona? Eu ia no YouTube, via exemplos desse sistema antes de assumir o plantão. Eu ia conhecer o lugar antes. Olha, e aí você fica uma tarde aí acompanhando com uma pessoa que já tá dando plantão, com autorização dos chefes, tudo isso. Então, tudo isso vai te preparando para ser menos estressante esse dia. Vai ser, os primeiros plantões são estressantes em qualquer lugar. Se hoje eu for trabalhar em um lugar novo, vai ser um pouco estressante, vai ser difícil e aí até se adaptar, porque os hospitais têm coisas bem específicas entre si. Então, num hospital tem tal exame, no outro já não tem. No hospital tem tal procedimento, tal protocolo, no outro é diferente. Então, tudo isso você vai pegando aí, se adaptando. Agora, uma coisa que eu queria deixar de recado para esse vídeo realmente é a questão do desenvolvimento, que ele não pode parar. Então, por mais que eu passei aí 2 anos trabalhando como médico de porta, que era temporário, completamente, assim, eu não quero ser clínica, eu não quero trabalhar no PS para sempre, eu quero ser cirurgiã. Eu tinha clareza de que isso era temporário, isso que era uma passagem, uma ponte de passagem para eu ajustar as coisas, aprender até que eu entrasse na residência. Só que nem por isso eu não deixei de aprender, de aproveitar, de desfrutar de todas as oportunidades. Então, quantas vezes eu não tava na porta, tava tranquilo, tava rolando uma coisa super mega diferente, ou até que eu nunca tinha visto, super comum, mas que eu nunca tinha visto na emergência. Vou sair 5 minutos, fica lá, dá licença, doutor, posso te acompanhar? Posso ver como é? Então, por muitas vezes eu acabei vendo muitas coisas por ser realmente interessada, então tá sempre ali procurando. Você tá dentro de um hospital com acesso, é uma grande oportunidade, ele tem oportunidade o tempo inteiro, aprender como uma conduta médica de um colega, aprender a massagem cardíaca com o enfermeiro, com o técnico, protocolo de triagem com o enfermeiro, enfim, tem inúmeras oportunidades de aprender e estar se desenvolvendo. Então é muito gratificante olhar para esses 2 anos e ver que eu fui caminhando e crescendo, eu não fiquei ali só estagnada na porta em si, sabe? E não por ficar na porta ou não, mas por saber que conhecimento foi sendo acrescentado. E isso que é muito importante. Eu sou uma médica muito melhor do que eu era quando eu formei. Eu ainda tenho muito que aprender, uma caminhada gigantesca pela frente, eu sei.
mas querendo ou não, as coisas foram se somando e a gente foi aprendendo. Isso vai dando mais segurança, isso vai dando mais responsabilidade, isso vai nos dando mais pensamento clínico mais afinado, mais aguçado, e isso beneficia a gente, os nossos colegas, os nossos pacientes, principalmente, que é a grande importância do nosso trabalho. A gente tá ali para isso, para a benfeitoria, o benefício dos nossos pacientes. Então, você tá mais por dentro, você tá com um raciocínio mais fresco, mais afinado, você tá mais estudada, tudo isso, de fato, é um benefício para o nosso paciente e é isso que eles precisam da gente. Enfim, então é isso que eu queria falar, um pouquinho do pronto-socorro, um pouquinho de como é que foi aí esse período e como vai continuar sendo aí pelo próximo mês, pelo menos. Queria pedir para vocês me seguirem no Instagram, porque lá eu tô sempre postando um pouquinho mais atualizado, mais ao vivo, assim, em tempo real, as coisas que vêm acontecendo, as coisas que eu vou fazendo. E também me seguir aqui no YouTube, porque vão ter mais vídeos, tá? Não esquece também de deixar o comentário que vocês querem ver, se vocês têm alguma dúvida, mais curiosidade de alguma coisa específica. E eu pretendo fazer um vídeo também contando um pouquinho de como é que foi a minha trajetória na UBS, que foi delicada e intensa, apesar de curta. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.